Bostileiro e bostil, termos que revelam uma sociedade em crise? Bostil. Bostileiro. Infelizmente, esses nomes vêm ganhando cada vez mais peso e mais significado. Mas por que isso acontece? Vamos tentar ver alguns dos motivos para isso. Por exemplo, como morar em um bairro pobre pode ser um verdadeiro inferno. Viver nesses lugares é complicado porque sempre há uma perturbação de algum tipo. O bostileiro, muitas vezes, acaba prejudicando pessoas de boa que só querem viver suas vidas, e também outros bostileiros, seja com sujeira, som estourando ou até com violência mesmo. Olá, meu nome é Aaron, e é um prazer estar aqui com você. Gostaria de te pedir humildemente que se inscreva no meu canal, deixe seu like e comente o que achou do vídeo. Quero deixar claro que não estou generalizando todos os brasileiros. Brasileiro, de verdade, é gente que batalha no dia a dia, que sonha, que deseja viver em paz, amar e cuidar da sua família, trabalhar honestamente e ter uma vida digna sem prejudicar ninguém, e claro, ter seu lazer de boa sem fazer mal a ninguém. Porém, há um contraste claro quando observamos um outro tipo de comportamento lixo, bem diferente. O bostileiro cabeça de merdier. O bostileiro não quer nada com a vida, a não ser espalhar caos para chamar atenção, levei vantagem. São aqueles que preferem barulho estourando na orelha de todos, tá nem aí se vai incomodar ou não. Que fazem questão de tumultuar com moto só no cano, som explodindo de manhã, de madrugada, tanto faz. Comportamentos que esmagam o direito de paz dos outros. São adeptos do máximo escândalo, brigaiadas desnecessárias, um querendo ser mais valente e malandro que o outro, bebedaiada, gritaria sem a menor noção. Esbórnia total. Invejaiada sem limite. Fofocaiada correndo solta. Só conversa besta e idiota falando só de besteiras e bobeiras sem sentido nem propósito nenhum. Só escutando música merdier de dia e de noite e por aí vai. Tudo isso com um ar de malandragem e incomodando o máximo possível quem estiver por perto. Além disso, esse tipo de comportamento reflete no consumo e na idolatria o que há de pior no cenário cultural bostileiro, glorificando tudo que é vazio, medíocre e destrutivo, enquanto ridicularizam valores, artes e culturas que têm algo de bom a oferecer. É uma tristeza ver esse contraste, mas reforça a importância de celebrarmos e defendermos aquilo que o brasileiro tem de melhor: o trabalho, a honestidade, o respeito ao próximo e o desejo de viver em paz. Já o bostileiro é o contrário disso aí. Estou me referindo a um comportamento específico de pessoas que não possuem o menor senso de consciência em sociedade, um comportamento que não reflete os brasileiros, mas sim o bostileiro cabeça de merdier, com seu total desrespeito por qualquer um que não seja ele mesmo. Som explodindo. Um problema que parece onipresente em muitos bairros. Sempre aparece alguém com uma caixa de som tocando músicas completamente pornográficas, e muitas vezes, em volumes inacreditáveis. Essas maravilhas da cultura bostileira geralmente são exageradamente poderosas, chegando ao absoluto insuportável, transformam qualquer espaço público em um palco caótico de estrondos, onde a música se torna menos um entretenimento e mais uma agressão sonora. É comum ver carros rebaixados, geralmente um Palio ou um Gol, com o volume do som tão alto que faz as casas tremerem, causando profundo desconforto físico e psicológico indiscriminadamente. E o impacto não se limita a algumas casas, toda a vizinhança sofre as consequências. O barulho reverbera pelas ruas, ecoa nas avenidas e contamina o ambiente com uma poluição sonora que parece não ter fim. Levei vantagem. Algumas pessoas fazem questão de se exibir com seus carros, como se o volume do som fosse uma medida de status ou poder. Passam centenas de vezes para cima e para baixo, em uma espécie de desfile ensurdecedor, sem qualquer preocupação com o impacto que estão causando. Para muitos, parece uma oportunidade de chamar atenção, mas o preço desse comportamento é pago por todos ao redor. Bebês que não conseguem dormir, pessoas que trabalham de madrugada e precisam descansar durante o dia, idosos que buscam paz e quem simplesmente gostaria de passar o dia na tranquilidade. E o problema não se resume ao barulho. Muitos desses motoristas dirigem de forma imprudente, colocando em risco não só a própria segurança, mas também a vida de pedestres e outros condutores, tudo para reforçar essa exibição demente, como se a imprudência de vida louca fosse algo admirável, e infelizmente é mesmo admirável para todo bostileiro que adora uma boa zona. E então chega o final de semana e a situação que já é ruim se torna insuportável. No sábado, já às 7 da manhã, o pancadão começa a estourar sem hora para acabar. Há festas que se estendem até a madrugada do dia seguinte, transformando ruas e praças em verdadeiros campos de batalha de escândalos. O problema não é apenas a música obscena em si, porque todos têm o direito de gostar do que preferem, beleza, mas sim o fato de imporem seus gostos a todos ao redor, sem a menor consideração. Você está dentro de casa com sua família,
e para todos escutarem sem o menor constrangimento, você fica ali ouvindo música de piroca, de xota, de kika-kika, de senta-senta. E se você não quiser arrumar para tua cabeça, é melhor se calar e até abrir um sorriso, porque pode ser que até dentro da tua casa tenha alguém para defender essa pérola da cultura bostileira. Esse comportamento revela uma falta de empatia gritante. É como se, na cabeça de algumas pessoas, elas tivessem o direito de obrigar os outros a gostar da mesma merdomúsica, no mesmo volume, sem escolha ou alternativa. É um abuso de espaço público e, mais do que isso, uma invasão dos direitos mais básicos de quem só deseja um pouco de silêncio. Mas como você está no buraco do merdil, silêncio é lá na ponte que partiu. A questão vai muito além do som alto. Trata-se de um reflexo de uma cultura profundamente enraizada de desrespeito e individualismo, onde o direito de impor o próprio gosto é frequentemente colocado acima do bem-estar coletivo. Esse tipo de comportamento não surge isoladamente. Ele é sustentado por uma mentalidade que valoriza o prazer imediato e individual em detrimento das necessidades e direitos alheios. Olha só como nó está. Para essas pessoas não importa se o barulho incomoda, se afeta o sono ou até mesmo a saúde física e mental dos outros. O impacto sobre os vizinhos, as famílias com crianças pequenas, os idosos ou as pessoas que trabalham e querem apenas descansar parece que intensifica o prazer do bostileiro em incomodar. O foco permanece exclusivamente no que o merdileiro deseja: ostentar, se divertir ou simplesmente chamar a atenção, sem qualquer preocupação com o custo dessa atitude para a comunidade ao redor. Esse comportamento revela uma ausência absoluta de empatia e de noção de convivência em sociedade. Empatia não significa apenas simpatizar com os outros, mas também ser capaz de ajustar as próprias ações de forma a respeitar o espaço e o direito alheio. Quando essa consideração é substituída por atitudes egocêntricas, o ambiente coletivo sofre. A rua deixa de ser um espaço de convivência pacífica e se torna um território de disputa onde o mais barulhento prevalece. Mas vai lá tentar explicar isso para o bostileiro. Esse padrão de desrespeito e individualismo não se restringe apenas ao estrondo sonoro. Ele faz parte de um problema maior que engloba o vandalismo, a sujeira nas ruas, a falta de cuidado com o espaço público e outras práticas que demonstram um descaso pelo próximo e pela coletividade. Essas ações refletem uma visão distorcida de liberdade, onde fazer o que eu quero prevalece sobre como minhas ações afetam os outros. O bostileiro simplesmente tá nem aí para isso. Nunca nem vi. O que está em jogo aqui não é apenas o incômodo do momento, mas o impacto profundo que esse tipo de comportamento causa no tecido social. A falta de respeito cria conflitos entre vizinhos, alimenta tensões desnecessárias e transforma ambientes que poderiam ser agradáveis em locais marcados pelo estresse e pela insatisfação completa. É um ciclo vicioso. A falta de respeito de alguns gera revolta nos outros, e a convivência em comunidade, que deveria ser construída sobre a cooperação, se torna insustentável pelo simples merdier que está no lugar do cérebro de muitos. Para que isso mude, é necessário repensar a forma como enxergamos os espaços coletivos e a responsabilidade de cada indivíduo dentro deles. Convivência não é sobre cada um fazer o que quer, mas sobre encontrar um equilíbrio que permita a todos coexistir de maneira harmoniosa. Isso começa com a educação, não apenas a formal, mas também aquela transmitida pelos exemplos do dia a dia. Mas aqui está o problema. Geralmente o dia a dia das crianças inocentes já estão repletos de exemplos dos bostileiros mais velhos, principalmente dos papais e mamães. Então como isso pode mudar? Não sei, já tenho minha própria vida para cuidar. Mas isso é uma tristeza, de verdade, pois as crianças são puras e inocentes e infelizmente absorvem tudinho o lixo ensinados pelos pais merdileiros, seja diretamente ou pelo exemplo. Enquanto atitudes como essas continuarem sendo normalizadas ou ignoradas, o desrespeito continuará a prosperar, e o bem-estar coletivo permanecerá em segundo plano. A verdadeira convivência em sociedade exige mais do que apenas tolerância. Exige consciência, respeito e, acima de tudo, a disposição de pensar além de si mesmo. Contudo, tais princípios muitas vezes já são quebrados em casa pelos próprios pais e mães, antes mesmo de serem ensinados, o que torna a situação realmente terrível. O mais triste é que, para muitos, isso se tornou normal no fundo da consciência. Reclamar ou pedir que abaixem o som pode te transformar no chato da rua, no vizinho insuportável, na melhor das opções. Na pior situação, você vai arrumar um problema para tua cabeça, aí o que resta é calar e fingir que tá curtindo também. Melhor. É melhor até por seu óculos escuro e dançar junto do que trazer desgraça para a tua vida e para a tua família. E é exatamente essa normalização do desrespeito que torna o problema tão complexo. Por isso, é essencial que haja uma mudança de consciência. Não se trata apenas de leis ou fiscalização, mas de entender que viver em sociedade requer limites. O espaço público é de todos,
e a liberdade de um não pode ultrapassar o limite do respeito ao próximo. Sem essa reflexão, o som alto continuará sendo não apenas um incômodo, mas também um símbolo de uma convivência marcada pela falta de civilidade. Mas a falta de civilidade é uma das características do bostileiro, que já aprendeu lá de casa, de pequenininho, já com os papais e mamães bostileiros, com a cabeça cheinha de merdier no lugar da massa cinzenta. E isso é um verdadeiro pecado contra as crianças, de verdade. Sem falar nos acidentes de trânsito que acabam acontecendo por conta da imprudência, os perigos não se limitam apenas aos carros barulhentos e suas exibições estúpidas. Quando não é carro, é moto. Inevitavelmente sempre tem aqueles que passam pela rua fazendo barulho ensurdecedor com motos lixo só no cano. Mais uma demonstração de desrespeito sem fim. Como se o barulho já não fosse suficiente, muitos desses ainda se dedicam a empinar suas motos lixo, desafiando o bom senso e colocando a vida de todos ao redor em risco. Essas palhaçadas são, na verdade, demonstrações de irresponsabilidade e total desprezo pela segurança alheia. Não bastasse o risco de acidentes graves, essas ações transformam as ruas em verdadeiros campos de risco, onde pedestres, motoristas e até outros motociclistas se tornam vítimas potenciais. Bonde do Mandrake tá estourando. Esse tipo de idiotice não só compromete a segurança de quem faz isso, mas também de todos que compartilham o espaço público. Pedestres que atravessam a rua, crianças inocentes brincando nas calçadas, motoristas, todos ficam vulneráveis à imprudência de quem decide transformar a via pública em palco para suas exibições bostileiras. E o mais absurdo é que tudo isso é feito, muitas vezes, na tentativa de impressionar a novinha fulaninha de tal, que por algum motivo doentio, admira esse tipo de comportamento retardado. É uma busca por validação que coloca vidas em risco, como se a atenção momentânea justificasse o caos no meio da rua. Se ainda caísse e se quebrasse sozinho, aí beleza pai, problema teu. Mas geralmente não é assim, pois quando acontece quase sempre machuca alguém. Esse tipo de comportamento reflete uma mentalidade perigosa de animal sem noção. Nem animal não faz isso não. Mentalidade de uma besta bananil e ensandecida mesmo. Onde a necessidade de se destacar ou de provar algo supera qualquer noção de responsabilidade ou empatia. Empatia o ovo, bostileiro tá cagando e andando pra isso. É como se o impacto das ações sobre os outros fosse relevante, desde que com a moto lixo consiga seu momento de glória ou aprovação. Essa atitude não só perpetua o desrespeito às normas de convivência, mas também normaliza a ideia de que o espaço público pode ser usado de forma egoísta e irresponsável, e é assim que um bom bostileiro e bostileira gosta. 5 horas da manhã, numa segunda-feira. Olhe ao redor. Veja as pessoas saindo de casa, enfrentando o frio, a chuva ou o calor, tudo para pegar um ônibus lotado e chegar ao trabalho. Esses são os brasileiros de verdade, aqueles que carregam o país nas costas. Eles enfrentam a rotina pesada, o trânsito maldito e a luta diária para garantir o sustento da família. Agora, imagine o contraste. Enquanto esses brasileiros batalham, há aqueles que parecem viverem no universo paralelo dos bostileiros bananis. Esses não têm respeito pelo esforço alheio. Tão nem aí pro descanso dos outros. Destroem a paz com atitudes egoístas e irresponsáveis. São os que consomem e glorificam o que há de pior, enquanto ridicularizam tudo que é bom e construtivo. Hihi. Para quem acorda cedo e luta todos os dias, conviver com esse tipo de comportamento é uma verdadeira tortura. É um sofrimento que vai além do físico, é emocional, é social. É o peso de ver o esforço sendo desvalorizado e a convivência sendo destruída por quem tá nem aí pra nada, só pra futebosta e beber bunda. No final das contas, essas ações não impressionam ninguém que realmente valorize o respeito e a boa convivência. Pelo contrário, elas apenas reforçam a imagem de imaturidade e descaso de quem as pratica. A verdadeira coragem não está em empinar uma moto ou fazer barulho, mas em agir com responsabilidade, respeitando o próximo e contribuindo para um ambiente mais seguro e harmonioso. Nossa pai, nada a ver. Malandro é malandro e mané é mané. Infelizmente, há uma falta de empatia com o próximo. Depois, ainda dizem que o pobre é humilde. Na minha opinião, quem glorifica a pobreza e afirma que alguém é humilde só por ser pobre, claramente nunca morou em um bairro pobre. Se morasse, entenderia como é o verdadeiro inferno de viver em comunidades assim. Pobre e rico é uma coisa. Gente humilde de boa, e gente lixo é outra coisa. Nós é pobre mas nós não é burro. Ser pobre ou rico é uma questão de condição financeira, algo que pode mudar ao longo da vida. Mas ser humilde e pessoa de bem, ou ser uma pessoa lixo, é uma questão de caráter, de valores e de como escolhemos nos comportar no mundo. A humildade não tem nada a ver com quanto você tem no bolso,
mas sim com o respeito que você demonstra pelos outros, com a empatia e a capacidade de reconhecer que ninguém é melhor ou pior por causa de sua posição financeira. Gente humilde é aquela que, independentemente de ser rica ou pobre, sabe valorizar o que realmente importa: o respeito, a honestidade e a convivência harmoniosa. Por outro lado, gente lixo bostileira não é definida pela conta bancária, mas pelas atitudes. São aqueles que escolhem espalhar negatividade, desrespeitar o próximo, agir com egoísmo e desprezar os valores que constroem uma sociedade melhor. Não importa se tem muito ou pouco dinheiro, o que os define é a falta de consideração e de bons princípios. Quantos bostileiros lixos, milionários, tem por aqui no Brasilzão? É só ver. No fim das contas, o que realmente importa não é o que você tem, mas quem você é. E isso é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Viver perto de pessoas ignorantes é quase impossível. Quando não é o som das motos, é o latido dos cachorros. Tem gente que pega 10 cachorros e deixa os bichos fazendo barulho o tempo todo sem parar. O pior é que, quando um começa a latir, todos os cachorros do quarteirão começam também a ir e nunca mais para. Para quem trabalha à noite e precisa dormir de dia, isso é um pesadelo. Para quem precisa estudar, esquece, vai ficar burro mesmo. E ainda tem os rojões não só no fim de ano. Vira e mexe tem rojão aí tu toma o maior susto porque você não estava esperando, nada estava acontecendo para ter rojão. Mas essa é a graça pai, meteu susto nos mané. Ri, levei vantagem. Aí o estouro do rojão perturba os cachorros que já tinham se calado da latideira. Aí recomeça os latidos tudo de novo mais 2 horas sem interrupção. Pode reparar nesse tipo de lugar o barulho que a turma faz a toda hora. Depois o bostileiro fica nervoso e se dizem humildes e virtuosos, mas não respeitam as crianças pequenas que dormem cedo, nem quem acorda cedo, nem mesmo animais, idosos e nada. Hipocrisia total. Ter um pouco de paz em alguns lugares é difícil. Em outros, é simplesmente impossível. Ninguém respeita nada. Quando não é o barulho, é a feiura do lugar que incomoda o olho de tanta maloca, entulho e porcariaiada jogada no meio da rua e na frente das casas. Antes de tudo, vamos deixar claro, pobreza não é sinônimo de feiura. O problema é que muitas pessoas fazem de tudo para deixar o bairro feio. Há pichações por todos os lados, e alguns ainda têm orgulho disso, chamando de arte da comunidade. Lixo é jogado no chão pelo bostileiro folgado que acha que os outros que têm que dar um jeito no lixo dele. Não podem ver um terreno baldio que já começam a jogar porcarias, entulhos, pias e sofás. E se você alugar uma caçamba, o povo folgado começa a jogar tralhas, sacos de lixo, telha quebrada, sofás de 3 lugares, madeira de móveis, pneus e tudo que você imaginar. Se você não gostar, tá armado o barraco bananil. Na primeira oportunidade, jogam tranqueiras em qualquer lugar. Sem falar no vandalismo, tudo quebrado. Roubam orelhões, bebedouros, fiação da iluminação pública, barras de exercício, brinquedos dos parquinhos das crianças e tudo que der para levantar um troco no ferro velho. Além disso, muitos deixam os cachorros soltos na rua, e os animais não são mansos não. Atacam todo mundo que passa, sujam e fazem as necessidades no meio da rua na porta das casas, correm atrás de motos, de bicicletas, vão pra cima de qualquer um que não vão com a cara. Aí alguém fica puto aí pronto, estourou o barraco que vai rolar durante 1 hora. Aí como o povo começa a gritar, a cachorrada começa a latir e vira um merdil que só quem mora conhece. Obviamente o animal é inocente e está à mercê da decisão do dono. O culpado é o dono que deixa o cachorro na rua. Mas geralmente o dono é mais animal que o cachorro. A falta de educação e cultura tomou conta de muitos. Vizinhos barraqueiros e fofoqueiros vivem cuidando da sua vida, invejando tudo que você faz. Se você é mandado embora do emprego, é porque é vagabundo. Se consegue qualquer coisa de bom pra você é porque fez coisa errada. Picuinha, inveja e fofoca é o que não falta. Em qualquer lugar que você vá, sempre existe aquela roda das fofoqueiras. Elas estão atentas a cada detalhe da vida alheia, como se fossem especialistas em cada passo de todo mundo. Vivem para observar, comentar e espalhar histórias, muitas vezes inventadas, apenas para alimentar a roda de conversas inúteis. É como se a própria felicidade dependesse do drama e das fofocas que criam. Tem as piriguetes arrogantes. São aquelas que chegam sempre com o nariz empinado, cheias de atitude e pose idiotas, como se o mundo girasse ao redor delas. Metidas e barraqueiras, adoram se destacar em brigas desnecessárias, enquanto ninguém ao redor está realmente prestando atenção nelas ou dando a mínima para o que ela acha que é. Claro, os maloqueiros do bairro. Eles caminham com aquele jeito cheio de marrã, ostentando uma atitude de quem se acha superior a todos. O invejado por todos.
No fundo, só mais um orgulho de comportamentos vazios para se sentir importante e realizado. Fazem questão de se impor pela aparência ou pelo jeito de falar, mas nunca contribuem de forma positiva para o ambiente ou para quem está à sua volta, para a própria família muitas vezes. Esse tipo de comportamento, apesar de tão comum, muitas vezes reflete mais as inseguranças e as necessidades de atenção dessas pessoas do que qualquer outra coisa. É um teatro constante, onde cada um tenta se destacar da pior forma possível, sem perceber que, no fundo, estão apenas reforçando uma imagem de superficialidade. É inegável que existem pessoas boas, muitas mesmo, e isso não é apenas teoria, mas algo que se percebe na convivência do dia a dia. Falo isso por experiência real. São aquelas pessoas que respeitam, que vivem e deixam viver, que valorizam o que realmente importa, sossego e a paz. Mas, infelizmente, há também uma parcela que incomoda profundamente, parcela bostileira e ignorante. Essa parcela parece ter um talento especial para criticar tudo que foge do padrão que elas mesmas criaram. Se você gosta de silêncio e aprecia a tranquilidade da vida, logo é taxado de chato e entediante, como se a paz fosse algo errado. Se alguém é visto lendo a Bíblia, não faltam comentários chamando de crentão santão, como se a fé fosse motivo de chacota. E o mais irônico é que até entre os próprios crentes surgem rótulos e julgamentos, como se a união fosse algo secundário. Se você gosta de ler, é rapidamente rotulado de nerdão que não pega mulher, como se o conhecimento fosse algo a ser desprezado. E se prefere ficar quieto dentro de casa na boa, é chamado de trancafiado, como se a escolha de não seguir a multidão fosse um crime, o esquisitão. É um ciclo de julgamentos que reflete mais as inseguranças de quem critica do que qualquer outra coisa. Se você mora num bairro bostileiro e não segue o padrão, será rotulado, porque muitos não aceitam nada ou ninguém diferente deles. O pior é que muitos, mesmo sem condições financeiras nem preparo emocional, acabam tendo 3 ou 4 filhos, mas não conseguem oferecer a eles nem educação, nem perspectivas de um futuro bom. Essas crianças crescem sem orientação, muitas vezes expostas a maus exemplos que moldam suas vidas de forma negativa e definitiva. E assim, o ciclo se perpetua, geração após geração, sem que haja uma ruptura para algo positivo. E não pode reclamar de nada não. O mais preocupante é que, em alguns casos, há quem veja isso como motivo de orgulho, exaltando uma cultura de favela venceu que valoriza comportamentos destrutivos. Barulho, fofoca, desrespeito ao próximo e à coletividade acabam sendo normalizados, enquanto valores como educação, respeito e progresso são deixados de lado. É uma realidade que não só prejudica quem vive nela, mas também impacta toda a sociedade de forma horrível. Morar na favela não significa ser bostileiro. Morar em Alphaville não significa ser gente boa. Tem gente que mora lá em Alphaville e não passa de um bostileiro só que com um fiofó cheio de dinheiro. Porcaria do mesmo saco. Enquanto as pessoas não despertarem e buscarem conhecimento, nada vai mudar. Por isso, a melhor solução é se afastar desses lugares, da maneira que for possível. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. Existem muitos países pobres onde a população é muito mais educada. O problema do Brasil não é o brasileiro não. O problema é o bostileiro. Se uma pessoa assim consegue ter dinheiro e vai para Alphaville, o que você acha que elas vão fazer lá? Vão fazer zona, festas escandalosas regadas a bebidaiada, substâncias ilícitas de todo tipo, musicaiada estourando, igualzinho no bairro bostileiro tradicional. Isso prova que ter dinheiro não significa ter educação e ser uma pessoa de bem. E ainda tem gente que acha que favela é cultura. Deus me livre disso. Dizem que a favela venceu, mas quem está lá, está realmente porque optou por estar na favela, ou porque não tem outra opção. Tenho certeza mais que absoluta que muita gente que está lá, sairia na primeira oportunidade sem pensar 2 vezes. Certeza pelo convívio. As pessoas têm orgulho de dizer que são crias da favela, que têm orgulho de colocar som alto e fazer barulho. Mas só quem mora nesses lugares sabe como é infernal. Só gosta de pobreza e miséria quem não teve ainda pobreza e a miséria dentro da tua casa assolando tua vida e tua família. Se você ainda não está sofrendo fome e miséria bem dentro da sua casa, aí é fácil achar lindo mesmo. Portanto, não caia na armadilha de ser apenas mais um alienado imbecil, perdido no meio do jogo de distrações que criam para nos controlar. Existem aqueles que vão fazer de tudo para que você se conforme com o maldito pão e circo, querendo que você aceite viver uma vida miserável, sem questionar, apenas consumindo o que não te agrega nada. Mas não desista. Não permita que esse sistema te transforme em mais um que vive sem propósito nenhum. Quem mora neste país enfrenta desafios imensos, mas isso não significa que a mente deva ser sucumbida ao ambiente.
Alimente sua cabeça com coisas que realmente te elevam. Busque coisas bonitas e edificantes para ampliar e melhorar sua visão de mundo e encontrar novos sonhos. A internet está aí, então use para o seu bem. Leia bons livros para aprender, refletir e fortalecer sua mente. Ouça músicas que te inspirem e tragam paz. Assista a filmes que façam você refletir. Jogue games que estimulem e exercitam sua mente. Busque a Deus de todo o coração. Dedique-se a melhorar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Esses passos ajudam a desviar o foco do que há de ruim à sua volta e renovam suas energias. Nunca desista de buscar o melhor para a sua vida, seja onde você está ou em um lugar melhor. Continue buscando o bem. Busque a Deus, e Deus vai te ajudar. Infelizmente, precisamos nos questionar: o Brasil melhorou? A escola onde você estudou teve algum avanço? A economia apresentou melhorias? Tristemente, a resposta para essas perguntas ainda é não. E, embora sair do Brasil possa parecer uma alternativa tentadora, para muitos essa é uma possibilidade quase impossível. Por isso, foque em transformar sua vida da melhor maneira que puder. Invista no que está ao seu alcance, busque alternativas, evolua e lute para criar oportunidades para você e quem você ama. Acima de tudo, nunca desista de melhorar constantemente, independentemente das adversidades. A cultura do Brasil, infelizmente, segue mergulhada na mediocridade do pão e circo, que mantém muitos distraídos com futilidades e longe de questões que realmente importam. Porém, isso não significa que você esteja condenado a fazer parte disso. Você tem o poder de escolher diferente, de não se deixar levar por essa corrente que só serve para estagnar o progresso pessoal e coletivo. Não aceite essa realidade como sua. Invista em enriquecer sua mente, alimentar seu espírito com coisas que realmente agregam valor e transformam sua visão de mundo. Busque conhecimento, entretenimento de qualidade e experiências que te tirem desse ciclo nojento. A mudança começa com pequenas escolhas diárias, que podem levar você a lugares muito maiores e melhores. Infelizmente, a maioria do povo mata e morre por causa de porcaria de time de futebol, mas vota no primeiro palhaço que aparece. O povo escolhe qualquer pessoa para governar e depois reclama dos políticos que eles colocaram lá. O máximo que conseguem assimilar é o preço das coisas, tudo cada vez mais caro. E pronto. Eles escolhem qualquer imbecil para governar, sem critério algum, para acomodar seu país. Diferente dos animais, que jamais escolheriam o mais incapaz para liderar, o ser humano muitas vezes escolhe o mais despreparado, o mais débil. É uma escolha que não considera competências nem virtudes e que, inevitavelmente, resulta em consequências desastrosas. Essa mediocridade e imbecilidade de hoje não só refletem um problema atual, mas também plantam as sementes de dificuldades ainda maiores no futuro. A falta de visão, de responsabilidade e de preocupação com o coletivo torna a vizinhança um lugar impossível de viver. Como resultado, o Brasil vai se tornando cada vez mais insustentável, um lugar onde a convivência fica cada vez mais difícil. Por isso, se você realmente deseja algo melhor, é preciso agir diferente. O primeiro passo é desenvolver um olhar crítico, entender que os problemas não desaparecem sozinhos. Investir no próprio crescimento, seja por meio da educação, do trabalho ou de qualquer forma de desenvolvimento pessoal real. E claro, é essencial para a saúde da sua mente e da sua alma, Deus. Tem uma coisa interessante também. Imagine essa cena. Você está andando pela rua, voltando para casa depois de um longo dia. Observa um carro estacionado e nota que um dos pneus está furado. Com o senso de civilidade que te caracteriza, decide avisar o dono do carro, que está por perto. Afinal, ninguém quer sair dirigindo sem perceber que o pneu está furado, certo? Você se aproxima, com toda a boa vontade do mundo, e diz: "Oi, só queria avisar que o pneu do seu carro está furado." Agora, o que você espera disso? Talvez "Muito obrigado por avisar. Valeu, amigo." Certo? Mas o que você recebe é algo completamente fora do esperado. O dono do carro olha para você, meio irritado, e solta: "Tá, e o que eu faço agora? Como você vai resolver isso para mim?" Por um instante, você congela, tentando processar o absurdo do que acabou de ouvir. Como assim, eu resolver? Você pensa, enquanto a raiva e a sensação de incredulidade tomam conta de você. Tudo parece tão insano que a única conclusão que faz sentido é que a pessoa à sua frente não passa de alguém profundamente perturbado, um retardado. Muito cansado, e com o único desejo de voltar para casa em paz, você decide seguir seu caminho, preferindo evitar qualquer pancadaria desnecessária com quem claramente não está em seu juízo normal, um débil sem noção.
Você apenas balança a cabeça e segue em frente e nem fala mais nada para o louco da rua. Melhor para mim mesmo não dar para esse louco o que ele tá querendo. Você pensa e vai embora. Essa situação absurda traz à tona uma questão que vai muito além do caso específico do pneu. O que leva alguém a acreditar que o simples fato de você apontar um problema automaticamente te torna responsável por resolvê-lo. Esse é um reflexo de um pensamento preguiçoso, mimado e infantil, onde se espera que as responsabilidades sejam transferidas a qualquer pessoa que tenha audácia de mencionar algo que está errado. No fundo, o dono do carro não está apenas evitando lidar com o problema do pneu furado. Ele está, na verdade, demonstrando uma mentalidade muito comum, a incapacidade de assumir responsabilidade por seus próprios problemas. É como se ele dissesse: se você notou o problema, você que lide com ele. Mas o mundo não funciona assim, seu demente retardado. Cada um de nós é responsável por suas próprias escolhas, seus próprios bens e, claro, por suas próprias soluções. Só o fato de eu ter te avisado do problema já é muito além do que eu deveria fazer, pois o seu carro é sua obrigação, não minha. Não tenho qualquer responsabilidade sobre aquilo que é exclusivamente sua responsabilidade. Que loucura! E aqui está a verdadeira ironia. Ao tentar te responsabilizar, o dono do carro ignora que você já fez um enorme favor ao alertá-lo sobre o problema. Você poderia ter simplesmente passado reto, seguido seu caminho sem dizer nada. Afinal, o carro não é seu, o pneu furado não te afeta, e a vida seguiria normalmente para você. Mas você escolheu alertá-lo, e, ao invés de receber gratidão, foi recebido com exigências para uma resolução. Esse tipo de comportamento é um retrato da dificuldade que algumas pessoas têm em diferenciar um ato de expor e avisar sobre um problema, de uma obrigação em resolver aquele problema. Avisar sobre o problema é uma gentileza. Resolver o problema é responsabilidade. Insistir para que alguém vá além do que já foi feito de bom grado é cruzar a linha entre o razoável e o absurdo. Se formos levar essa lógica ao extremo, fica evidente o quanto ela é absurda. Imagine alguém dizer: "Ei, sua camisa está manchada", e você responder: "Então lave para mim, pai". Ou ainda: "Cuidado, tem uma cobra no seu quintal", e a pessoa retrucar: "Então tire ela de lá para mim, tiozão". É essa mentalidade irracional que transforma o ato de apontar um problema em uma obrigação de resolvê-lo, como se fosse uma regra universal. Mas quem disse que é assim que as coisas devem funcionar? Por que você deve aceitar tal loucura? Essa ideia de que quem expõe o problema precisa ser o responsável por resolvê-lo não faz sentido algum. Na verdade, só pode ser fruto de uma mente retardada e preguiçosa, buscando culpar outros pelo que deveria ser sua responsabilidade. Eu, ao apontar o problema, já estou fazendo algo além do que seria necessário. Mostrar a realidade, expor os erros e trazer à tona a verdade das coisas já é, por si só, uma grande contribuição em uma sociedade que prefere ignorar o certo e glorificar o errado. Cabe a cada um cuidar da tua própria vida e resolver as questões que estão sob sua alçada. Se eu te aviso de algo, estou te dando um alerta valioso. Agora, se você escolhe ignorar ou espera que eu corra atrás de corrigir aquilo que é tua responsabilidade, isso é um problema exclusivamente seu. Afinal, cada um deve lidar com a sua própria realidade e não jogar nas costas dos outros. O simples fato de expor a verdade já é uma atitude poderosa em um mundo que adora admirar o erro e ridicularizar o certo. Entenda que quem aponta um problema não é, necessariamente, a pessoa que carrega a obrigação de resolvê-lo. Muitas vezes, o ato de expor uma falha ou uma dificuldade já é, por si só, uma contribuição valiosa. É uma forma de alertar, trazer à tona algo que precisa de atenção, em muitos casos, prevenir que o problema se agrave. No entanto, há quem confunda a atitude de apontar um problema com uma imposição de responsabilidade, como se a solução devesse ser entregue de bandeja por quem teve a coragem de mencionar o erro. Coisa de louco sem noção. Essa mentalidade é uma distorção completa do propósito de expor uma falha ou uma necessidade de melhoria. A responsabilidade de resolver o que foi apresentado deve recair sobre aqueles que estão diretamente envolvidos na situação ou que possuem os meios para lidar com ela. Jogar essa responsabilidade nas costas de quem apenas identificou o problema é ignorar a lógica e o bom senso. Qualquer pessoa tem o direito de fazer 10 milhões, infinitos vídeos sobre o que está errado, sobre o Bostil, e nem por isso está obrigada a propor solução alguma. A solução é algo que cada um deve buscar para sua própria vida. Você tem que resolver os problemas que dizem respeito a você, não esperar que outros façam isso por você. É um absurdo pensar que, além de apontar o erro, alguém ainda tenha que fazer um estudo detalhado e uma lista minuciosa para resolver questões que não são de sua autoria. A pessoa que é a causadora desses erros é quem deve refletir, ver os erros,
tomar consciência e fazer escolhas melhores para a própria vida. O trabalhador, a pessoa de bem, já está no caminho certo, já está fazendo sua parte. Então por que a pessoa que escolhe o caminho bostileiro precisa de tantas orientações? Não precisa. É tudo uma questão de escolhas na vida. Quem faz vídeos criticando tem todo o direito de manifestar suas insatisfações, e mesmo que faça 200 milhões de vídeos, ainda assim não tem qualquer obrigação de propor nenhuma solução sequer. Quem quer melhorar, melhora por conta própria, sem depender de ninguém para apontar o caminho. E quem escolhe ser lixo bostileiro faz isso porque quer, porque acha lindo viver nessa mediocridade. No fim, cada um colhe o que planta e trilha o caminho que escolheu trilhar. Até parece que basta você propor solução para um bostileiro que aí ele vai simplesmente aceitar a proposta de solução, mudar de vida e se tornar um novo ser. Vai nada. A escolha do ser humano é que muda o rumo dela, então apontar os erros já é em si uma proposta de solução para as pessoas que querem o bem e não ser apenas mais um bostileiro. Quem realmente deseja evoluir sabe que a mudança começa de dentro para fora. Aqueles que querem melhorar transformam suas vidas por conta própria, sem esperar que alguém lhes aponte o caminho ou entregue a solução pronta. O processo de autoaperfeiçoamento exige coragem, iniciativa e responsabilidade pessoal. Nada é dado de bandeja, e cada um deve lutar para forjar o próprio destino. Por outro lado, aqueles que escolhem ser bostileiros, fazem isso de forma consciente. Optam por viver na mediocridade, pois essa é uma escolha de conforto perverso que celebra a falta de compromisso com o próprio futuro. No fim das contas, cada um colhe o que planta e segue o caminho que escolheu. Não há inimigo externo capaz de impor uma mudança. A responsabilidade é interna e pessoal. É ilusório pensar que, ao simplesmente propor uma solução, um bostileiro automaticamente aceitará a proposta e se transformará magicamente em uma pessoa de bem. A verdade é que a verdadeira mudança só ocorre quando o indivíduo decide, por vontade própria, abandonar hábitos nocivos e assumir o comando da própria vida. Apontar os erros faz parte do processo de conscientização, mas não substitui a decisão interna de evoluir. Portanto, reconhecer e expor as falhas não é um ato de obrigação de resolver tudo, sim, um convite aos que estão dispostos a buscar o bem. Quem quer melhorar, melhora por sua própria fé e esforço, sem esperar que as críticas e sugestões de outros se transformem em mandatos. No fim, a escolha é única, cada um decide o rumo de sua vida, e é essa decisão que define se a vida será de transformação e edificação ou então de bostileiro mesmo. Aí só vai restar dizer, levei vantagem. Calma, ainda há esperança. Deus está presente, disponível para curar todas as feridas, enxugar cada lágrima e trazer solução para qualquer problema, por mais difícil que sejam. Busque a Deus com fé, e as coisas começarão a melhorar. Convido você a se inscrever no meu canal. Deixe seu like e o seu comentário. Em breve, trarei novos vídeos sobre temas diversos. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.